Se você tivesse que dar a receita de um coração saudável, o que você diria? Não fumar, controlar a pressão arterial, ter uma alimentação saudável, controlar o peso e fazer atividade física são as dicas que logo vêm à cabeça. Mas você sabia que cada vez mais os médicos estudam o papel das emoções no bom funcionamento do nosso coração? O estresse, o luto e até a solidão podem atuar de forma decisiva na saúde cardiovascular. Existe até uma condição chamada Síndrome de Takotsubo, ou Síndrome do Coração Partido, que simula um infarto e enfraquece o coração após um evento de profundo estresse. No episódio de hoje, a gente conversa com uma das mais renomadas cardiologistas do país, a doutora Ludmila Rajar, professora titular de emergências da USP. Eu sou a doutora Thelminha e estamos começando mais um podcast do Bem-Estar. Doutora Ludmila, seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, o que a ciência já descobriu sobre a relação entre o estresse e a ansiedade e a saúde do coração? Então, a relação entre emoções, coração e doença cardiovascular, ela é de alta relevância, ela é biológica, eu consigo medir. Ela não é uma coisa virtual, não é uma metáfora, não é uma linguagem poética. O coração sente porque o corpo inteiro sente. E tem interações, Thelminha, entre o cérebro e o coração. Portanto, doenças, sintomas e sinais como angústia, solidão, ansiedade, depressão, burnout. Isso pode afetar muito o funcionamento do sistema cardiovascular. Então, primeiro tem interações neurais. Então, existem conexões entre o cérebro e o coração, então, que estimulam, por exemplo, a elevação da pressão arterial, a taquicardia, elevação da frequência cardíaca, o aumento do consumo de energia pelo coração. Por outro lado, existem conexões hormonais entre o sistema nervoso, o hipotálamo, a hipófise e a glândula adrenal, e que resultam no aumento da produção de hormônios como o cortisol, a adrenalina. E terceiro, existe uma interação de inflamação. Então, quando o cérebro sente, o corpo sente, o coração sente. O estresse crônico, a ansiedade, a raiva, o luto prolongado, a depressão, eles resultam em aumento da produção de adrenalina, noradrenalina, cortisol. Eles resultam em inflamação. Eles alteram a coagulação do sangue, a agregação das plaquetas. O que acontece no nosso corpo quando a gente vive uma situação aguda de estresse e como isso reflete no coração? Essas pessoas têm maior chance de ter arritmia, de ter pressão alta, de ter maior ocorrência de infarto, de ter maior ocorrência de acidente vascular cerebral. E uma das síndromes que você chamou a atenção é Takotsubo, ou síndrome do coração partido. E ela tem hoje um reconhecimento muito grande na literatura médica, porque existe inclusive uma relação de tempo. Então, acontece mais em mulheres. As mulheres são mais sensíveis a essas influências do sistema nervoso, essa interação do cérebro com o coração. E essa síndrome de Takotsubo ou do coração partido, ela ocorre após, imediatamente ou alguns minutos ou horas após um grande estresse. Então, os primeiros casos foram descritos após assalto, trauma, uma perda grave. E aí a paciente tem uma dor no peito, falta de ar, ela vai a uma emergência, simula um infarto, parece um infarto. O coração gera uma fraqueza abrupta de funcionamento. Nós, como médicos, naquele momento, achamos ser um infarto. Levamos esse paciente para o cateterismo e o cateterismo é normal, ou seja, o problema não é do vaso sanguíneo, mas o músculo cardíaco sofreu por influências neurohormonais. Então, é uma doença grave. Muitas vezes nós levamos esse paciente para a UTI. Então, existe um impacto muito grande e objetivo entre as emoções, o sistema nervoso e o coração. E uma pessoa saudável, ela pode ter um problema no coração causado por estresse, um infarto, por exemplo, doutora? Pode sim.
É claro que um problema cardíaco, ele muitas vezes é multifatorial, ou seja, são inúmeros fatores que atuam em conjunto para resultar no infarto ou numa insuficiência cardíaca. Mas uma pessoa jovem, sem outros fatores de risco, pode ter um evento cardíaco, uma complicação cardíaca, unicamente decorrente de uma questão emocional, de uma questão dessa interação, desse processo inflamatório, hormonal e neural, desse acometimento do sistema cardiovascular decorrente de uma questão, por exemplo, de fundo único e exclusivamente emocional. Isso pode acontecer. E se a gente esmiuçar um pouquinho essas emoções que a senhora já bem falou sobre o estresse, né, na presença do dia a dia das pessoas, falando especificamente da raiva, como que ela atrapalha o nosso coração? A raiva gera um sentimento ruim, um sentimento negativo. E esse sentimento negativo, ele gera distúrbios neurohormonais, ou seja, uma descarga de adrenalina, uma alteração do endotélio, do vaso, mediadores inflamatórios que são liberados. Então, essas emoções negativas, elas geram alterações bioquímicas no nosso corpo. E essas alterações bioquímicas, que são resultantes de inflamação, elas resultam em complicações cardiovasculares. E aí, doutora, com o envelhecimento da população, será cada vez mais comum, né, as pessoas viverem sozinhas. Então, falando agora um pouquinho da solidão, qual o impacto disso para a saúde cardiovascular? Você deveria saber um número que realmente ele é impactante. A pessoa que tem solidão, ela tem 30% a mais de risco de ter uma complicação cardiovascular, inclusive morte cardíaca, do que uma pessoa que não tem solidão. Então, a solidão hoje é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um problema universal de saúde pública. Nós vivemos hoje uma crise planetária de resultantes do envelhecimento, do isolamento social, que juntos geram embotamento afetivo e uma incidência muito grande de solidão. Então, a solidão hoje é um problema de saúde pública. As pessoas que têm solidão têm risco maior de complicações cardiovasculares. Por isso que nós devemos enfrentar a solidão como um problema de saúde pública, com políticas individuais e coletivas. E nós podemos ter uma série de mecanismos para controlar e prevenir a solidão. Inclusive usando meios artificiais como internet, telefone, vídeos, para pessoas que estão distantes, que moram sozinhas, que estão isoladas de suas famílias. Mas nós temos hoje um problema de saúde a enfrentar, que é a solidão. Perfeito. E pensando em saúde preventiva, doutora, o coração ele dá sinais de que algo não está indo bem? Quais seriam esses sinais? Muitas vezes ele dá sinais, mas às vezes é algo súbito. Por exemplo, a síndrome de Takotsubo, ela é aguda. A pessoa muitas vezes está bem, sofre um trauma, uma perda, um medo, e de repente ela vai ter dor no peito, falta de ar, palpitação, e aí nós indicamos a busca por assistência médica de emergência. Ou você vai ligar 192 para o SAMU, ou você vai procurar um serviço de emergência, uma unidade básica de saúde, ou muitas vezes buscar assistência privada quando você tem assistência da saúde suplementar, mas é preciso que isso seja feito na base de uma emergência. Outras vezes, o corpo vai dando sinais. Perceba estes sinais. Por exemplo, você tinha hábitos que você fazia sem se cansar, e agora os mesmos hábitos te cansam, ou seja, já mostra uma redução da sua reserva cardiovascular. Por exemplo, você ia à padaria, subia uma escada e não tinha cansaço, e agora estas mesmas atribuições te geram cansaço. O cansaço é um sinal. O segundo é a dor no peito. Então, uma dor no peito, em aperto, que muitas vezes irradia para o braço esquerdo, na maioria das vezes, ou aqui para a região da mandíbula, para o queixo, é uma dor sugestiva de acometimento cardíaco, palpitação, fraqueza, desânimo corporal. Esses sinais e sintomas são sinais de alerta que fazem com que você procure assistência médica. Eles podem estar chamando a atenção para já um comprometimento do sistema cardiovascular. E por que as mulheres sofrem mais, doutora? Porque é reconhecido que
Este eixo de interação entre o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, ele é mais evidente na mulher, ou seja, o nosso sistema cardiovascular, ele é mais influenciado pelo sistema nervoso no caso do gênero feminino. E existem hipóteses por trás disso. Uma delas é a perda da proteção hormonal. Por isso, essas doenças cardiovasculares são mais frequentes nas mulheres da época da menopausa ou pós-menopausa. Então, uma das questões é essa: o hormônio estrogênio provavelmente leve a uma proteção contra esses distúrbios. Quando a gente perde essa proteção natural, aumenta a incidência. Por outro lado, o nosso endotélio, nosso vaso sanguíneo, é mais suscetível a essas alterações inflamatórias e neurais. Portanto, a mulher é mais sensível. E aí, por fim, doutora, como as pessoas podem fazer para administrar todas essas emoções, né, no dia a dia? Quais seriam as dicas práticas para as pessoas lidarem com esses sentimentos e manter a saúde cardiovascular? Talvez essa seja a pergunta mais difícil para a gente colocar na cabeça das pessoas, a importância de que o cuidado com a sua saúde mental, ele está central no cuidado da sua saúde de uma maneira geral. Então, nós hoje vivemos uma epidemia de doenças mentais que passam por ansiedade, depressão, angústia, burnout, violência. Então, são inúmeros acontecimentos que hoje, infelizmente, são mais prevalentes na mulher moderna. Então, nós devemos cuidar da nossa saúde mental como prioridade. E cuidar da nossa saúde mental significa buscar mecanismos de autoconhecimento, aprender a respirar, a dormir melhor, a cuidar do nosso corpo, porque a saúde mental é docente. Então, atividade física regular, pelo menos 5 vezes da semana, e não 3 como antigamente. Hoje nós recomendamos pelo menos 5 dias da semana. Ideal, exercícios aeróbicos associados a anaeróbicos. Então, nós sempre recomendamos que a mulher de segunda a sexta-feira tire 45 minutos do seu tempo para caminhada, para ginástica, para uma natação, aquilo que é viável no seu dia a dia, mas 45 minutos de cuidado com o corpo. Segundo aspecto, alimentação adequada. Terceiro, cuidar do sono. Quarto, cuidar das suas emoções, das suas relações, trabalhar com afetividade, cuidar do afeto. Nós hoje temos que ter todo um cuidado com o nosso aspecto emocional para que a nossa saúde mental esteja em dia. Então não se deixe ser violentada, não se deixe ser agredida. Tudo isso faz parte do cuidado com o corpo, com a saúde mental e, por consequência, isso evita morte, evita infarto, evita AVC, evita transtornos que podem simplesmente reduzir a sobrevida, piorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, é um conjunto de coisas. E, obviamente, dentre esses cuidados, vamos chamar atenção para não fumar, não beber, se alimentar de maneira adequada, prevenir e tratar a obesidade, prevenir e tratar a pressão alta, os problemas do colesterol, o diabetes. Hoje o nosso sistema de saúde está todo voltado para isso, para prevenção, mas junto, dormir bem, se alimentar bem e cuidar de sua saúde mental. Doutora Ludmila, muito obrigada pelas dicas valiosíssimas. Tenho certeza que vai impactar muito todos que estão nos ouvindo. Obrigada a você por essa oportunidade e que todos saiam daqui com uma receita de vida com qualidade. Esse podcast teve produção de Adriana Soderi, gravação de Vitor Stefanini, edição de Guilherme Amatucci, direção de Karina Dorigo. Esse é o podcast do Bem-Estar. Aqui tem informação útil para a sua saúde. Compartilhe e até semana que vem.